Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa última aula do segundo bimestre, ok? América Latina. Pra gente, nesse capítulo, nesse tema 4, nós vamos dar sequência naquela linha de conflitos que a gente estava falando, lembra? Choque de civilizações, conflitos étnicos, religiosos, e agora nós vamos falar desses conflitos também, só que agora focado na América Latina. Dentro desse tema, nós temos que desenvolver duas habilidades. Primeira habilidade, a gente tem que entender o que é a América Latina. Por que a América Latina? América do Norte, América Central, América do Sul, América Latina, América Anglo-Saxônica, talvez essa acho que vocês quase não é muito do conhecimento de vocês. Vamos lá. Quando eu divido o continente americano, que é um só, nos slides eu coloco bem bonitinho isso, tá? Para vocês entenderem melhor, colorido e tal. Quando eu divido o continente americano baseado na sua distribuição do relevo, ou seja, no critério físico, eu tenho 3 Américas: América do Norte, América Central e América do Sul. Eu me baseei qual o critério de semelhança da distribuição do relevo. Lembra o capítulo 1? Primeiro tema que a gente viu foi a regionalização. Como que eu regionalizo? Então, a América, olhando por critérios físicos, eu me baseei na distribuição do relevo, eu chego a 3 subdivisões: América do Norte, América Central e América do Sul. Para eu falar América Latina, eu usei outro critério histórico-linguístico. Histórico, eu pego a América inteira, o continente único. Qual a história da América? Qual tipo de colonização que nós tivemos na América? Quando eu observo isso, tipos de colonização, o Canadá e os Estados Unidos tiveram a colonização de povoamento. Do México até a Terra do Fogo, no extremo sul da América do Sul, todos os países tiveram colonização de exploração. Vocês já viram isso no ensino fundamental, em história, também em geografia, tipos de colonização. O Brasil não foi em própria geografia, a gente já falou disso. Vocês não viram que o Brasil foi colonizado pelos portugueses? O que era colonizar? O que eles faziam aqui? Não pegavam o que tinha de bom e levava para a capital Lisboa? Não era isso? Então, assim, do México até o extremo sul da América do Sul, nós tivemos colonização de povoamento. Todo mundo na mesma historinha. Pegava o que tinha de bom e levava para suas colônias. Estados Unidos e Canadá, já no extremo norte da América do Norte, não foi assim que aconteceu a história. Eles vieram, fixaram e ali construíram e enriqueceram e cresceram. Então, já histórias diferentes. Qual que é o outro que eu falei? Critério histórico-linguístico. Língua. Quais foram os colonizadores do Canadá e dos Estados Unidos? Que língua que era? Em sua maioria dos ingleses. O Canadá teve uma parte ali dos franceses também, mas a maioria povos com língua derivadas aí da língua inglesa. Então, Canadá e Estados Unidos, colonização de povoamento e povos colonizadores com língua inglesa. Quando eu faço esse critério de regionalização, eu tenho aqui, entre Canadá e Estados Unidos, a América anglo-saxônica. Do México até a Terra do Fogo, colonização de exploração e língua. Quem colonizou do México até a Terra do Fogo são povos derivados de língua do latim, quais são essas línguas? O português, o francês e o espanhol. Se você olhar, o Brasil fala que língua? Português. A Argentina fala que língua? Espanhol. O Haiti fala que língua? O francês. Quais as línguas que nós temos na América Latina como um todo? Todos derivados do latim. Então, por isso, América Latina. Então, a gente tem que entender, há 2 divisões: geográfica, baseada no físico, no relevo, 3 Américas, e histórico-linguístico, outro critério totalmente diferente. A história, colonização, povoamento ou colonização de exploração, e a língua, os povos que colonizaram, certo? Nos slides eu coloco bem melhor, eu acho, né? Fica bem
melhor ilustrado, tá? América Latina, anglo-saxônica e quais foram os critérios, ok? E aí, outra vertente que a gente tem que abordar nesse capítulo, além de entender o que é a América Latina, agora quais são as tensões que existem, os conflitos que existem no continente, na América Latina só. A gente vai falar então do México até a Terra do Fogo, ok? Um dos principais conflitos, óbvio que tem a ver com a colonização. Quem são os nativos da América como um todo, não só do Brasil, da América? Os indígenas, certo? E aí, a população indígena, assim como aconteceu no Brasil, tem uma história muito similar aí na América Latina como um todo, foram nações dizimadas, né? Dizimadas com a chegada dos nossos colonizadores. Óbvio que hoje a gente teve até uma crescente, aí tanto no Brasil como na América Latina, de autodeclarados indígenas. A gente sabe, por exemplo, no Brasil, que indígenas hoje têm cotas nas universidades, e muitas pessoas era mesmo um preconceito, né, de se autodeclarar indígena. E hoje passou a ter vantagens de ser índio. Então as pessoas acabam se assumindo mais, de uma forma um pouco, acho que bem mais bacana. Só que hoje também não tem, né, aqueles conflitos como existiam na época de 1300, 1400, 1500, né, 1600 aí, antes aí então até 1600, 1700, que muitos foram dizimados. Para vocês entenderem, hoje na América Latina nós temos uma média aí de autodeclarados de 45 milhões de indígenas na América Latina inteira, sendo a maior parte desses indígenas, eles se localizam hoje na Bolívia. 62% desses 45 milhões, eles se localizam hoje na Bolívia. É o país com o maior número de indígenas. Aí a gente, né, entre outros, depois tem a Guatemala, o Peru e o México. O Brasil aí não está entre os maiores aí que tem população indígena, não. Óbvio que vem crescendo por conta da autodeclaração, mas ainda os maiores aí, Bolívia, Guatemala, Peru e o México, ok? Só que aí quando a gente começa a ver quais são as tensões, aí a gente tem que voltar lá no choque de civilizações que a gente estava vendo anteriormente, né? Quais são essas tensões? Que choques que existem na América Latina? Tem a ver então com o indígena, né? Aí a gente começa a pensar, já que eles foram dizimados, então tem a ver com os indígenas. Não necessariamente. Não necessariamente. A história nos leva a crer que a maior parte dos conflitos estão relacionados aos indígenas, uma vez que eles foram quase que, né, exterminados, aí, dizimados. Não necessariamente. Nós temos hoje muitos conflitos, por exemplo, por petróleo. Colômbia e Venezuela têm uma disputa, mas é por indígenas? Não, por petróleo. Equador e Peru, por exemplo, nós temos mais uma briga ali de fronteira de terras, disputas territoriais. A Argentina e o Chile também, mais uma disputa territorial, entre outras disputas que existem na América Latina como um todo. Vocês fizeram as pesquisas, nas conclusões eu percebi que bastante aí citou isso, né, que a disputa da América Latina, em sua maioria, não tem a ver com religiões, com civilizações diferentes, tem a ver com a disputa de território. Esse é o nosso foco maior, tá? Na América Latina. Lembra também quando a gente falou do tema 1 do segundo bimestre, choque de civilizações? A gente falou, né, quando a gente vê, né, civilizações mais lá do Oriente, eles se estranham mais. As civilizações ocidentais, que nós somos civilizações ocidentais, a gente se aceita mais. É verdade. A gente se aceita, nós temos menos conflitos relacionados a diferenças culturais. A gente aceita o indígena, a gente aceita, não tem esses conflitos como tem mais no Oriente, certo? Só que as nossas disputas da América estão mais relacionadas às disputas territoriais, ok? Eu coloquei nos slides, que no canal, no blog eu coloco logo na sequência, alguns estudos assim para vocês se aprofundarem, quem quiser mais, né? Umas disputas, por exemplo, que fala de indígenas também, óbvio, mas no Haiti, a ditadura do Papa Doc, bem legal assim para vocês pesquisarem e se aprofundarem um pouquinho mais, que não dá pra gente
ficar falando aqui. Na Bolívia, movimentos indígenas, lembra que eu falei qual que é o país que tem maior número? Com certeza lá os indígenas, então, eles estão aí nos conflitos né, não tem como eximir isso daí, acabar com isso. Coloquei o estado aí de Chiapas, que, querendo ou não, eu foquei, como a maioria dos conflitos hoje, da atualidade, eles estão relacionados a disputas territoriais e as pesquisas vocês fizeram em cima disso, então eu elenquei para vocês se aprofundarem algumas pesquisas para vocês fazerem relacionadas às disputas indígenas, ok? Então eu fiz ali no slide, eu coloquei alguns aí para vocês entenderem, tá? Para vocês, quem quiser, se aprofundar um pouquinho mais, ok? Aí eu acho que é mais ou menos isso da América Latina, para vocês entenderem, então, por que América Latina? O porquê do nome, né? Baseado em qual critério de regionalização? E aí as disputas, né? Entendeu o nome e as disputas. Disputas indígenas, sim, existem também, claro, obviamente. Porém, nós temos também aí muitas disputas territoriais entre os vizinhos. Quando a gente vê, por exemplo, no Brasil, no limite do Brasil com os nossos vizinhos, nós não temos conflitos. Lembra? Barão de Rio Branco, quando nós vimos lá no primeiro bimestre. Então, assim, a gente acaba voltando aqui um pouquinho, falar de Barão de Rio Branco, que nos nossos limites nós não temos, que nós assinamos tratados, ali seguimos as sequências diplomáticas, burocráticas, bacaninha, e nós não temos disputas territoriais hoje com os nossos vizinhos. Óbvio que a gente tem hoje disputas, eu não diria disputas, mas conflitos internos com os indígenas. A gente tem. É muito comum quando a gente começa a pesquisar lá na região norte, por exemplo, vai construir uma hidrelétrica. Mas vai inundar tal terra indígena. Aí entra, né, todos os órgãos para intervir, um a favor, outro contra, e aí a gente tem essas disputas internas, sim, mais no norte, que querendo ou não, no Brasil é onde a população indígena ainda se concentra, né? Não é só lá que tem, mas a maior quantidade está lá. Então a gente tem esses conflitos com os indígenas por conta das suas terras, das suas aldeias ali que para serem inundadas, para passar estradas, enfim, para alguma benfeitoria para o país que acaba afetando as tribos, ok? Mas com vizinhos nós não temos conflitos. E aí a gente volta lá que falou no capítulo 3 ou 2, se eu não me engano, não falha a memória, quando a gente falou de Barão de Rio Branco, ok, moçada? Próxima semana eu já vou postar a primeira aula do terceiro bimestre e nós vamos fazer uma logística diferente. Eu não vou pedir pesquisa, tá? Vai ser uma outra forma de avaliação para vocês. E aí, no primeiro vídeo do terceiro bimestre, eu explico melhor, ok? Beijão, até a próxima aula.